Deus Santo e Todo-Poderoso, o nome sem igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, chegamos, Pai, mais uma vez na Tua presença, buscando realmente a Tua face, porque nós precisamos da face do Senhor, precisamos do Senhor conosco. Se o Senhor não estiver em nós, tudo que nós fizermos será em vão, mas nós confiamos que o Senhor está conosco, porque nós estamos procurando, meu Deus, está em toda a palavra, da maneira que podemos, da maneira que sabemos, nós estamos nos dedicando ao Senhor. Nos ajuda e nos abençoa, no nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite com Jesus. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, e o versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11, né? Tiago fica lá pertinho do Apocalipse. Para quem não sabe, né? Às vezes, tem muito crente que ainda fica procurando naquela bichinha aqui da Bíblia, né? Entendi logo assim, ficar perto do Apocalipse. Do Apocalipse. Depois de Hebreus. Quatro 11. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, quem é você que julga outro? Podeis vos assentar. Então, Tiago, que é considerado uma das colunas do Evangelho, ele aponta para a perfeição, né? Aponta para a perfeição. Então ele disse que nós não devemos falar mal uns dos outros, falar mal de um irmão. Ele diz que quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ele vem e diz, quem é você? Só tem um que pode salvar, só tem um que pode condenar. Uma vez alguém teve a infelicidade de dizer que o pastor podia reter pecados. Eu só posso dizer que é infelicidade, que inclusive isso deve ser retirado. O pastor que disse uma heresia dessa, dizer que o pastor pode perdoar pecado, tem que retirar isso. Porque se o pastor pode reter, então ele pode perdoar. Esse pastor é contra os padres, porque os padres são bonzinhos e saem perdoando o pecado de todo mundo. Mas ele é tão ruim que ele quer reter. Dessa situação eu fico do lado dos padres. Porque os padres querem fazer alguma coisa boa. Mas, aqui diz, só há um legislador que pode salvar e condenar. Só tem um que pode reter pecado, só tem um que pode perdoar pecado. E esse chama-se o Senhor Jesus Cristo. Agora, Provérbio 26, nós vamos ler do 17 ao 21. Provérbios 26, nós vamos ler dos versículos 17 ao 21. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Já pensou? O cão mais valente do momento, o cão mais agressivo é um pitbull. Você pegar um pitbull pelas orelhas, ele vai morder teus braços, ele vai dilacerar teus braços. Então aqui o provérbio está dizendo que quem vai passando e se mete em questão alheia,
é como quem pega um cão pelas orelhas. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Agora você veja aqui a força do maldizente. Não havendo, sem lenha não há fogueira, e não havendo maldizente, não há contenda. O maldizente fica todo tempo se queixando, reclamando daquilo. Ou seja, em outras palavras, botando lenha na fogueira, atiçando a contenda. O maldizente. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Onde tem maldizente, tem contenda. Onde tem pessoa que de tudo reclama, de tudo se maldiz, de tudo ela cria queixa, tem contenda. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que desce ao... Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então preste bem atenção, como o carvão é para o borralho, né? Você acende carvão, cria borralho. E a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. A pessoa? Uma pessoa que se diz cristã, ele vir a ser taxado como um acendedor de rixas, onde Jesus disse que os que semeiam a paz, bem-aventurados os pacificadores, os que semeiam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. É isso? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pacificador. A diferença do rixoso, do acendedor de rixa, do contencioso, do maldizente. O pacificador. Onde o pacificador está, não tem briga. Onde o maldizente está, onde o rixoso está, tem briga. Então nós precisamos estar bem posicionados no cristianismo, para nós não estarmos enquadrados. Já pensou um cristão enquadrado nisso? Um rixoso, um confusento, uma confusenta. Onde a fulana está, vai dar logo confusão. E dá mesmo. Onde o Beltrano está, vai dar logo confusão. E dá mesmo. É diferente onde o fulano está, ali tem paz. Onde o Beltrano está, tudo vai bem. E Paulo disse, em 1 Coríntios 3, né? Que a igreja dos Coríntios, o irmão Brano fala, uma igreja que é puramente pentecostal, uma igreja infantil. Por um lado, eles eram extremamente espirituais. Paulo disse que não faltava nenhum dom na igreja dos Coríntios, nenhum dom. A pessoa que é uma igreja que não falta nenhum dom. Aí Paulo disse, mas depois vamos lá para as brincadeiras de vocês aí. Aí Paulo disse, é a contendinha daqui, é a contendinha da acolá. Um fica dizendo que é de Paulo, outro fica dizendo que é de Apolo. Em outro lugar ele diz, outro diz que é de Jesus. E nós com certeza sabemos disso, o pastor Joaquim tem falado isso para nós algumas vezes. O grupo pior que era, dizia que era de Jesus. Porque era um grupo tão rixento, tão rixoso, né? Melhor dizendo, para não... tão rixoso, que só servia para ser o pastor deles, Jesus. Você já viu aquelas pessoas que só quem serve para ser o pastor dela é Jesus? Só quem serve. Existem pessoas que só Jesus serve para ser o pastor delas. E ainda tem mais. É porque ela está na terra e Jesus está no céu. Se Jesus estivesse na terra, não servia também não.
Jesus estivesse na terra, ele ia arranjar confusão com o Senhor Jesus, de alguma maneira. Então, Paulo disse, há contendas entre vós. Aí Paulo é claro em dizer, Paulo não tinha nenhuma jactância, irmãos. Nós não vemos isso numa pessoa cheia do Espírito Santo, ela buscar a honra para si, ela buscar a glória para si. Paulo não disse, Deus que me mandou, eu sou apóstolo. Apolo entrou pelas beiras aí, Apolo entrou depois de mim. Eu sou apóstolo, eu sou enviado de Cristo. Cristo me apareceu em uma luz cegante. Não, irmão. Paulo se humilhou e se manteve no mesmo nível de Apolo. Paulo ressaltou quem é Paulo e quem é Apolo. Ora, um planta, outro dá crescimento, mas um planta, outro rega, mas quem dá crescimento é Deus. Então Paulo disse, Paulo é um mensageiro através do qual crestes. Apolo, um plantou, outro regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então quem é Paulo? Então, quem é Apolo? Em algumas mensagens de irmão Brana fala sobre contenda, fofoca. O irmão Brana diz, nós vamos ler aqui, o irmão Brana diz que contenda na igreja é ácido sulfúrico. É ácido sulfúrico. Eu queria, se eu tivesse tido mais tempo, eu ia trazer uma dose de ácido sulfúrico e botar num pedaço de carne aqui no começo do culto, para vocês verem o que ia acontecer até o final do culto. O que é que o ácido sulfúrico faria com essa carne? Ácido sulfúrico, você bota em aparelho sanitário. Ácido sulfúrico, ácido muriático, soda cáustica, são semelhantes. São diferentes, mas operam o mesmo efeito. Eles corroem. Onde eles pegam, eles vão corroendo. Não tem quem aguente botar um ácido sulfúrico, uma soda cáustica nas mãos. Vai fazer um buraco, você não vai aguentar, você logo vai correr para a água. Então o irmão Bruno diz que quem causa contenda na igreja, o irmão Bruno falou, é ácido sulfúrico. É ácido sulfúrico. A igreja é um lugar que nunca ninguém deveria semear qualquer tipo de discórdia, semear qualquer tipo de contenda, falar absolutamente mal de ninguém, não deveria. E ainda Provérbios 6, irmãos, Provérbios 6, Paulo, aliás, Salomão, o escritor dos Provérbios, ele diz aqui que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. E abominar significa detestar ao extremo. Então nós vamos ver que essa 7ª coisa, Deus abomina, Deus detesta ao extremo. Então vamos ver aqui. Provérbios 6, a partir do 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Então, se você fizer uma dessas 6 coisas, você está aborrecendo ao Senhor. Então, preste atenção. Aqui não vai entrar fumar. Aqui não vai entrar tomar cachaça. Aqui não vai entrar adultério. Aqui não vai entrar assalto em banco. Aqui não vai entrar traficante de droga. Não vai entrar cheira crack, droga, cocaína. Não vai entrar nada disso, não. E, no entanto, se você fizer uma dessas 6 coisas, você aborrece a Deus. E se você fizer a 7ª, você está sumariamente condenado com Deus. A menos, é claro, que todo pecado, se a pessoa deixar, se arrepender, ela fica livre daquilo. Mas preste bem atenção, irmão. Porque isso está lutando diretamente com a natureza humana. São coisas que estão intrinsecamente, ou seja, não tem como desligar do ser humano. Então veja,
Olhos altivos. Pessoa que os olhos dela são altivos. Ela vê todo mundo para baixo, ela vê todo mundo assim, ó. Ela está acima de todo mundo. Olhos altivos. Língua mentirosa. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Língua mentirosa. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Falar mal dos outros é derramar sangue. Porque irmão Brana disse que você pode matar uma pessoa, você pode nunca ter dado uma facada numa pessoa, no entanto assassinar ela, assassinar o caráter dela, falando mal pelas costas, assassina o caráter da pessoa. E coração que maquina pensamentos viciosos, viciado em maus pensamentos. Agora, mau pensamento não é só de sexo, mau pensamento de ódio. Não existe mais mal, né? O pior, né? Não existe uma coisa que seja pior do que pensamentos de ódio diante de Deus. Pensamentos de ódio. Porque a Bíblia diz: quem não ama não é de Deus. E pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. E a pior de todas, o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a pior, que semeia contenda. Eu sou um pastor completamente despreparado. Eu tinha que ter trazido um saquinho de milho aqui para me sair semeando. Para você ver o que é uma semeadura. Joga um bocado ali, né? Pode semear plantando em cova, né? O cara planta em cova, então. A maioria das plantas, algumas plantas, semeia assim, ó. Ó, semeia contenda, ó. Contenda, vai num, joga contendinha, vai no outro, semeia contenda. Diz que Deus abomina isso. Deus detesta ao extremo. Falar mal dos outros, irmãos. A pessoa diz assim: fala mal é uma coisa e falar a verdade é outra coisa. Se você estiver falando exatamente a verdade, for somente o mal dos outros, você é um falador mal da vida alheia. Você é um falador da vida alheia. Falador mal, vive falando mal da vida dos outros. Que coisa, hein? Já pensou um cristão ser conhecido, né? Porque a pessoa que é assim, a pessoa diz: rapaz, cuidado com a língua do fulano, cuidado com a língua da fulana. Rapaz, o fulano só tem uma parte perigosa. Qual é? É o braço direito? Não. É o dedo que puxa o revólver? Não, é a língua. Essa é pior. Essa é a pior arma que não tem como combater, a língua. Então veja, nós vamos ler algumas coisas aqui na mensagem A Igreja em Sua Condição. É uma das mensagens dura igual a ela, só é estreita é a porta. Ou mensagens duras. O irmão Brana pega o pecado mesmo, pega a condição humana, pega a condição da igreja e bate mesmo que você acaba de ler a mensagem daquela, você fica: meu Deus do céu, e agora? Só pela misericórdia de Deus. Irmão Brando disse: um dia eu preguei contra o pecado, partindo desde a sola dos pés, atingindo até a cabeça. Atingi o pecado de todos os lados. Quando eu terminei o culto, uma irmã veio e falou para mim: irmão Brana, graças a Deus, que o senhor pregou não me atingiu. O irmão Brana disse: Deus te abençoe. O irmão Brana comentou com outro homem: aquela irmã deve ser uma santa. Aquela irmã é uma santa, irmão. Eu preguei sobre tudo isso. Preguei sobre cabelo, não atingiu ela. Preguei sobre roupa, não atingiu ela. Preguei sobre conduta, não atingiu ela. Aquele homem disse: irmão Brana, o senhor pregou tudo, só faltou uma coisa.
pregar contra mexerico. Ela é a rainha das mexeriqueiras. Ela é a rainha das mexeriqueiras. Já pensou? A rainha das mexeriqueiras. Porque geralmente, quando a pessoa é muito certa, ela fala mal dos outros, mas ela considera todo mundo errado. Quando a pessoa é certa demais, ela não tem nada que possa acusar ela não tem pena de ninguém. Ela não tem pena de ninguém. Mas, em algumas mensagens aqui, vamos ler logo aqui pelas portas do inimigo, 34. Ficar sozinho, sair de lá e dizer, embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão, é este que dá a promessa, não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse, se o restante deles disser, a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer, na maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, irmão, eu não tenho nada a ver com mexeriqueiro. Sabe por quê? Porque passarinho da mesma pena voa junto. Mexeriqueiro é muito amigo de mexeriqueiro. Ele não pode mexericar com quem não é mexeriqueiro. Ele não pode ficar falando mal dos outros, torcendo a vida dos outros, porque o outro não é mexeriqueiro. Agora, se pegar dois mexeriqueiros, meu amigo, aí a panela gira, viu? Roda a panela lá, a colher dentro da panela. Embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, também para mim não interessa quem é mexeriqueiro, quem não é. Para mim não interessa. Não interessa quem é mexeriqueiro e quem não é. O que interessa é que eu não sou mexeriqueiro. Embora sejam mentirosos. Vamos dizer, embora que seja. Porque o santo demais, não vou lá não, que ela está cheia de mexeriqueiro. Ah, não vou lá não, que ela está cheia de mentiroso. É santo demais. E embora sejam todos os tipos de falsos profetas. Não vou lá não, que ela tem falso profeta. E tudo que entra na igreja, no meio do povo e na vizinhança e tudo mais. Mas para mim e para minha casa nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler logo isso aqui. É sobre mexerico também. A coisa que nós não devemos fazer é nos metermos na vida de ninguém. Irmão, se um problema não é seu, não se meta. O problema não é seu, você não vai resolver. Você de qualquer maneira, você não vai resolver, você não vai responder por aquilo. A melhor coisa que você faz é não se meter. É não se meter em problema. Diz que em briga de marido e mulher, besta é quem mete a colher. Você pode saber que é mesmo. Em briga de marido e mulher, besta é quem mete a colher. Isso é medonho para acontecer. O casal briga, os pais e as mães se metem. Entram na confusão, fazem confusão. Desacatam uns aos outros. Criam um ambiente terrível. Aí de noite, tinha aquela música, né? De noite nós dois na cama, planos e sonhos de noite, na cama, os dois lá, todo mundo com o coração inchado lá, todo de um lado como do outro, o papai e a mamãe de um lado, o papai e a mãe do outro, tudo de coração inchado, eles dois lá na cama, sonhos e planos, né? Sonhos e planos, de noite nós dois na cama, sonhos e planos.
A música antiga, né? Quando é que eu vou ficar? Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte esse dia chegará. E diz que quando eu pensava em ficar rico para criar os filhos, tal, sonhos e planos. Ele usa essa expressão. De noite nós dois na cama, sonhos e planos. E os dois estão lá e os quatro lá, de coração inchado, deviam não se meter. A gente não se mete entre casal. Irmão, eu não quero nem saber quem vai namorar e quem não vai. Eu não interessa, eu não quero saber. Eu não mando na vida de ninguém. Eu não quero saber quem vai namorar, quem não vai, quem está namorando, quem não está, quem está paquerando, quem não está. Eu não quero saber. O que você deve, quando você for realmente namorar, oficializar. Tem um namoro na igreja, oficializa. Pastor, eu estou namorando com a fulana, estou namorando com fulano. Porque assim todo mundo fica sabendo, oficial. Mas me meter, dizer quem pode namorar e quem não pode, quem pode namorar é quem é solteiro e desimpedido. Pessoas solteiras podem namorar. Pessoas casadas não podem namorar. Pessoas com problema de casamento têm que esperar resolver o problema de casamento, principalmente mulher. Mulher com problema de casamento não pode absolutamente pensar em casar. Isso não é nenhuma novidade. Isso é doutrina, nós sabemos disso. Estou falando isso por causa de Beltrano, de Ciclano, de Ciclana. Isso é doutrina, isso é o que o irmão Bruno falou. Agora eu não me meto. E a pior besteira que alguém faz é se meter em namoro, em casamento, é a pior besteira que alguém faz. Porque a única coisa que faz é fazer confusão. O que é isso? Sua alma alcançou. O irmão vinha falando sobre pessoas que na hora da morte, morrem os gritos, morre o desespero maior do mundo morrendo. Os santos morrem orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Abraham Lincoln morreu assim, atirado, levou tiros. Cada respiração que ele dava, o sangue borbulhava pela boca e pelo nariz. Ele encostaram ele na cama e disse: levanta meus braços. Levantaram os braços dele. Ele começou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Ah, pensou? Isso é que é uma fé. Amém. Morrendo, cravado de balas. Pai nosso que estás no céu. Você imagina como é que a pessoa dessa não orou esse Pai Nosso, hein? Irmão, eu pagava para ver ele orando esse Pai Nosso. Só para me ver, não que eu tivesse prazer na morte dele, mas para me ver uma atitude de fé dessa, uma atitude santa dessa, morrendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele não tinha do que se arrepender naquela hora, ele não tinha que pedir perdão a ninguém, ele não devia nada a ninguém, não tinha que pedir perdão a ninguém naquela hora, ele não estava com ódio de ninguém no coração. Ele só estava com Deus no coração. Então a irmã Bruna diz: as pessoas morrendo desesperadas. Alguém chega e diz: aplica uma injeção nela, um tranquilizante nela. Porque senão o berreiro é a coisa mais triste do mundo. E a irmã Bruna diz: o que é isso? Sua alma alcançou. O que a pessoa faz na hora da morte, irmão, vem tudinho para cima dela. Na hora da morte vem tudinho para cima da pessoa. Antes da morte, não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Deus, que o recusaram algum dia. Isso alcançará algum dia, tão certo quanto eu estou aqui de pé. Você afastou para tão longe, aquela pombinha do Espírito Santo. Você afastou para tão longe por entristecê-la. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Até não poder mais senti-la. Porém isso a alcançou. Alcançará a qualquer hora novamente.
tudo voltará a você, as coisas feitas, as coisas más, as coisas sujas, o mexerico. Mexerico, vive falando mal dos outros, se metendo. A murmuração. Meu Deus do céu. Murmuração não é reclamação. É insatisfação, irmão. Tem pessoa que vive insatisfeita com tudo. Meu Deus do céu, nós não podemos ser insatisfeitos não, irmão. Meu Jesus. Reclama, se maldiz, se queixa. Deus vai pedir conta, irmão. O mexerico, a murmuração, a maledicência. Maledicência é o ato de falar mal de tudo. Maldizer tudo, é um maldizente ou um maledicente. O egoísmo também. Paulo disse que nós devemos pensar primeiramente no que é dos outros e não no que é nosso. Nós não podemos ser egoístas. O egoísta quer tudo para si. O egoísta, irmão, você não consegue tomar nada dele. De uma pessoa egoísta. Ela não tem nada para dar, ela só quer venha. Meu Deus do céu. O egoísmo e tudo do leito da morte vem sobre a pessoa. Espírito sedutor. Cadê a mensagem sua vida digna do evangelho? Tem um por aí, não tem? Se não tiver, Jorge, tu pega o parágrafo 147 aí. É sua vida digna do evangelho. Mas vamos ler aqui no Ordem da Igreja 19, nós já lemos? Ordem da Igreja 19, acho que não lembro não. Logo depois de lhes haver dito como um pai, começou a repreendê-los. Disse: tenho ouvido que há contendas entre vós. E disse: e que se embriagam na mesa do Senhor. A Santa Ceia que eles tomavam, o vinho lá era vinho. É vinho sem álcool. Não existe vinho sem álcool, irmão. Vinho sem álcool não existe, existe suco. A diferença do vinho para o suco é justamente o processo que se dá. Dá uma fermentação na uva. Para você fazer vinho, basta moer bem a uva, machucar bem. Por isso que antigamente eles faziam uns tachos grandes e pisava ali. Aí frieira junto, sei o que for, né? Porque esse perrai sujo, chulento, que por mais que lá vai, não vai sair tudo mesmo não. Mas pisava, era assim que fazia, pisava. Passava 2 horas pisando até aquilo ficar bem bagaço. Depois de 4 dias, aquilo deixa quieto e vira vinho. Então o vinho passa por um processo de fermentação, o suco não. Então Paulo diz que eles estavam bebendo até o ponto de se embriagar na Santa Ceia. Então a ceia que eles tomavam, embriagava, se tomasse muito. E que se embriagam na mesa do Senhor. Ele não dizia que não eram cristãos. E vocês, irmãos, não façam isso, dizer que não são cristãos. Eu nunca digo que uma pessoa não é cristã, irmão. Mas é a forma em que eles se portavam na casa de Deus. Estava errado. Como diz aí, é onde está. Agora, vou procurar, não demora muito não. Só aqui mesmo, aqui no Espírito Sedutores, o 90 e o 131. Espírito Sedutores, o 90 e o 131. Entre muitas pessoas, encontramos onde emoções e assim por diante. Cristianismo que não tem emoção não é cristianismo. Mas tudo tem um limite. Mas irmão Branco diz: entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante. Ali tornaram-se mexericos e calúnias, e todos os tipos de coisas ímpias. Mexerico e calúnia. Pior que você
Quem mexerica corre o risco, porque mexericado, você está falando exatamente o que a pessoa fez, você está mexericando da vida dela. Já ouvi dizer, realmente casa a coisa. Essa tangerina é chamada em algum lugar de mexerica, porque se você mexer com ela diz para todo mundo. Você passar no pé de tangerina e mexer com ela lá, se pegar lá, você sai cheirando, ela conta para todo mundo. Ela é mexerica que você roubou a fruta dela. Ela diz para todo mundo, junto você teve. Teve com ela, né? Irmão, isso é ácido sulfúrico na igreja. Mexerico, calúnia, é ácido sulfúrico na igreja. Pessoas se metendo na vida dos outros, se metendo em namoro, se metendo em casamento, é ácido sulfúrico. É poder demoníaco. Pegou pesado, hein, irmão Brando? Diz que mexerica é poder demoníaco, hein? Está endemoniada a pessoa que fica mexericando a vida dos outros. Com demônio. Espíritos de homens e mulheres que entram no meio dos outros e tentam dizer: isto não é correto, isto não é correto, aquilo não é correto. Não faz nada, irmão. Não faz nada, mas tudo que os outros fazem está errado. Tem pessoa que é assim, não faz nada, não ajuda em nada, não contribui com nada, não colabora com nada, mas tudo que os outros fazem está errado. Ajuda Jesus! Diz aí, meu Manel. Vai lá, meu Manel, diz aí, eu gosto de meu Manel dizer. Ajuda Jesus! Então veja, irmão, olha. É poder demoníaco, espírito de homens e mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar, dizer: isto não é correto, isto não é correto, aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Amém? Bom Brandice. Amém, bom Brandice. Quase sempre a pessoa que está alvoroçando, ela que está errada. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração e pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que pode para desenvolver o reino de Deus, e fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter as emoções que desejar e todos crerão nisso. Ao 131, entra aqui no assunto. 131. O que necessita é de fogo na caldeira. O que ela necessita hoje é de vapor. O que ela necessita hoje é a igreja para ferver. A coisa em fervura mais quente para fazer o pecado evaporar em sua vida é o amor. Aí vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não suspeita mal, o amor não se irrita, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo ouve, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se você não consegue amar uns aos outros, se vocês não conseguem amar uns aos outros, como vão amar a Deus a quem não viram? Irmão, o Mourão falou, não crie complexo contra ninguém. A pessoa já cria um bocado de complexo. Fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim, fulano é assada, fulano é assim, fulano é assada. Complexo contra os outros. Deus chamou quando você está em erro. Você vê uma pessoa em erro, você não pode amá-la. O amor encobre uma multidão de pecados. Tem uma multidão de pecados ali. O que é que o amor faz? A falta de amor, pega o ventilador e faz esparramar para todo canto. O amor pega uma coberta, pega, meu filho, coberta aí. Vamos cobrir. O amor
encobre a multidão de pecado. Aquele filho viu o pai não salmangando. Os outros dois foram lá com o maior amor e cobriram, para ninguém ver. E nem viram. Quem viu e saiu mangando, irmão, ficou amaldiçoado. Como é que é o nome dele? Quem sabe? Ninguém diga, só levante a mão. Quem foi que viu a nudez do pai, saiu mangando e ficou amaldiçoado? Quem sabe aí, levanta a mão. Porrão que conhece Bíblia, viu? Filma aí, todo mundo com a mão levantada. Não, filma não. Foi cão, ou cã, né? Foi cão, foi amaldiçoado. Irmão, quem fica vendo o pecado dos outros é amaldiçoado. É amaldiçoado junto, irmão. Então veja. O amor encobre uma multidão de pecados. Fique namorado de Deus, então vocês amarão uns aos outros. Então você amará a igreja. Sabe quando é que você ama a igreja? Quando você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama a igreja. Se você não ama a Deus, como é que você vai amar a igreja? Você amará a causa. Você amará tudo que é pio. E você ficará longe das coisas do mundo. Eu acho que deu tudo aqui. O selo de Deus, 286. Pega aí, meus filhos, o selo de Deus, 286. E aqui. A igreja de sua condição, 67. Vê o selo de Deus aí. Eu quero terminar com isso aqui. O selo de a igreja de sua condição, 67? Ah, não. Na igreja de sua condição, não. É sua vida digna do Evangelho. Onde é que está aqui? Ah, está aqui, 147. É sua vida digna do Evangelho, 147. Pegou aí, meu filho? Selo de Deus o quê? 286, é. Selo de Deus, 286. Por que não pode esse tabernáculo brando sem da monotonia? Quero saber se as pessoas por aqui creem neste evangelho. Isto tem sido pregado e vocês o têm visto, sinais e maravilhas confirmando. E tudo que o Senhor tem falado tem se cumprido. Então qual é o problema aqui? Quando eu ouço que há contenda entre vocês, quando eu ouço que há discussões, quero que vocês anotem qual é o problema com vocês, o que está em seu coração, para resolver, né? Resolver. E outra coisa, o problema é para ser resolvido. Mas eu vou olhar aqui, o 147, para nós encerrarmos. Irmão Bruno diz, 146, alguém disse, ele não é nada a não ser um santo rolador. E você começa a ficar brabo, né? Seja cuidadoso. Qualquer coisa fica brabo que não tem, seja cuidadoso. Tome cuidado. Mas quando você realmente encontra que você o ama, não importa o que eles façam, você continua amando-os, não importa o que eles façam, quem ama, irmão. Então você começaria a achar, e sua paciência vai ficando deste tamanho até que ela não tenha fim. Paciência, irmão. Paciência, irmão. Paciência, irmão. Qualquer pessoa simplesmente continua dizendo coisas a respeito de você. Não me importa o que você diz. Não fique agitado. Aqui que é o problema. Se você ficar agitado, é melhor você orar primeiro antes de falar com eles outra vez, vem? Sim, não entre em alvoroço. Mas é fácil antes de entrar em alvoroço. Tem pessoa que é alvoroçada por natureza. Tem pessoa que
Quando se alvoroça, mas tem pessoa que é alvoroçada. Eu não sou alvoroçado, não. Quando eu me alvoroço mesmo. Eu não aconselho ninguém a mexer comigo, não. A história do homem lá, o homem tinha sido um dos piores bandidos que tinha, cheio de inimigo. Aceitou Jesus e não mexia mais com ninguém. Um dia o inimigo dele chegou, rapaz, agora que eu vou te pegar mesmo. Sei que tu é crente, não anda armado nem nada, eu vou te pegar agora, eu vou descontar tudo. Disse, mas deixa eu orar primeiro, ele se ajoelhou. Disse, oh meu Deus, Senhor, me segura, Senhor. Não deixa minha natureza velha voltar, Senhor. Porque senão eu vou pegar esse cara, eu vou arrancar assim, eu vou arrancar as orelhas dele. Senhor, eu vou enfiar os 2 dedos nos olhos dele, vou arrancar até sair os caroços dos olhos. Senhor, eu vou enfiar a mão na boca dele, que eu vou pegar as tripas dele lá dentro. Me segura, Senhor, me segura. Quando o cara escutou aqui, ó, cara, ó, vai embora. A natureza do homem, me segura, Senhor. Então, irmão, é melhor você pedir a Deus para segurar mesmo, né? Segura mesmo. Pois não é bom mexer com os outros não, viu? Não é bom mexer com os outros não. Depois o cara começa a orar e Senhor, me segura, Senhor. Senão, se o Senhor não me segurar, ele vai ver o que é bom para tosse. Aí complica, né? A gente fala em tom de brincadeira, irmão, mas é fazendo uma aplicação, né? Não entre em alvoroço, não entre em confusão. Se você gosta de ver alguém se levantar na igreja e dizer, você sabe de uma coisa? Eu digo que fulano fez isso e aquilo. Sabe de uma coisa? Fulano de tal, existe aquilo. Mamãe disse, você gosta de ouvir. Diz aí, conta aí. Conta aí. O que foi que ele fez? Você diz, ora, irmão, que vergonha para você. Você acaba com o mexeriqueiro. Você sabe que fulano está, irmão, que vergonha para você, falando mal da vida dos outros, irmão. E se você diz, isso mesmo, houve este escândalo, cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. Uma fossa, irmão. Não precisa eu dizer o que é que tem numa fossa. Hoje ninguém tem mais fossa não, mas fossa era um buraco que fazia para jogar tudo que saia do aparelho sanitário dentro. Imagina o que é que tinha lá dentro. Quem ouve, ouvido que ouve fofoca é fossa. Boca que fala mexerica é fossa. E irmão Bruno disse, o Espírito Santo não é fossa negra não. Vem? Não. O coração que é ocupado pelo Espírito Santo é cheio de santidade, pureza, sem pensamento maligno, sem fazer o mal, só faz o bem, crendo em todas as coisas, resignado, paciente. Vem? Então tenha paciência, irmão. Tudo com paciência se resolve. Amém? Então, fica aí um bom ensino sobre mexerico, fofoca e o Espírito Santo também. Porque foi ensinado também o que é o Espírito Santo. Então vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Vamos somar, já está aqui perto, já começa orando. Depois tem os que nunca oram aqui, irmão Francisco nunca ora. Você quer orar, irmão? Você só não pode orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque na Bíblia diz que toda oração tem que ser feita ao Pai no nome de Jesus Cristo. Porque tem igreja por aí, que você ainda não conhece essa doutrina, tem igreja por aí que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se qualquer oração que for feita ao Pai no nome de Jesus Cristo, não importa quem vai orar. Nós cremos nessa oração, de coração, né, e ao Pai, no nome de Jesus Cristo. Ixi, irmão, agora vocês vão ficar com raiva. Acabei de pregar para ninguém ficar com raiva, agora vocês vão ficar com raiva. O papai está cobrando vocês aqui, ó. Estamos com débito de R$108 entre mensagens diárias que os irmãos pegaram e ainda não pagaram. Nossa! É ele, viu? Pode ficar com raiva dele, de mim não, viu? Vamos lá, então vamos orar. Você ora? Então vem aqui depois dele aqui você ora. Pai Celestial, o Senhor é um Deus bondoso.
pois o Senhor nunca tem deixado de falar conosco. Podemos dizer que tudo que o Senhor pregou nos atingiu. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a ser crente, meu Deus. Porque se o Senhor não nos ajudar, Senhor, não temos capacidade, não temos forças, estamos inclinados para o erro. Facilmente, Senhor, estamos fadados a errar. Mas